Nesta aula, eu vou ensinar a você como fazer uma leitura focada de um artigo científico. Como assim fazer uma leitura com foco, né? Uma leitura focada de um artigo científico? Bom, dependendo da parte em que você estiver, né, na construção, no desenvolvimento da sua pesquisa científica, você precisa focar, né, na leitura de determinadas partes de um artigo científico. Então, nem sempre você precisa fazer a leitura completa de um artigo científico, tá? Você pode, então, otimizar a leitura de acordo com a fase do desenvolvimento no qual você se encontra, tá? Dentro da sua pesquisa. Tá? Então, por exemplo, quando você está desenvolvendo o seu projeto de pesquisa, você precisa ler, né, muito sobre a introdução, né, a etapa da introdução de um artigo científico. Por quê? Na introdução, o autor ele contextualiza o tema, tá? Ele te mostra áreas que precisam ser pesquisadas, né? Então, ele te mostra lacunas de pesquisa dentro daquele tema, e ele apresenta conceitos, né? Te dá uma visão geral sobre aquele tema que você tem interesse. Tá? Então, por isso, a introdução ela é muito interessante para quando você está conhecendo, né, se aprofundando sobre o tema de pesquisa. Tá? É claro que quando você está conhecendo, buscando informações sobre ele, você vai precisar também, né, ler sobre resultados. O que esse artigo, então, encontrou? Já que ele tinha essa lacuna, ele tinha esse problema de pesquisa, o que ele encontrou? Como ele resolveu este problema? Tá? Ele sugeriu novas pesquisas, tá? Isso vai se encontrar lá no final da discussão ou na conclusão, né, do artigo, se foram sugeridas novas pesquisas, tá? Então, você pode focar aí nessas questões, né? Quando você está se aprofundando, conhecendo sobre o seu tema. Já quando você está, né, na fase de definir como você vai realizar a sua pesquisa, então você tem que focar na leitura de métodos, né? De artigos científicos, mas na parte de métodos. Então, artigos que tenham utilizado os métodos de pesquisa iguais o que você vai utilizar, parecidos com o que você vai utilizar. Porque daí você vai se apropriar de como utilizar aqueles métodos. Quais foram as dificuldades, então, que aquele pesquisador que fez um método parecido com o seu encontrou. Então, se ele fez uma intervenção, quais foram as dificuldades? Como que ele realizou aquela intervenção? Como que ele escolheu os participantes do estudo? Como ele definiu critérios de inclusão, de exclusão? Tá? Então, é muito interessante você buscar métodos, né, artigos com métodos parecidos com o seu. Nem que não seja do mesmo tema, não precisa ser necessariamente do mesmo tema que o seu, mas que tenham utilizado, né, a mesma abordagem de pesquisa, tá? O mesmo método, porque daí você consegue, né, ter mais segurança para realizar a sua intervenção, a sua coleta de dados. Tá? Então, aí você consegue estruturar melhor, pensar melhor em como você vai desenvolver o seu método, tá? Como você vai fazer a sua pesquisa, beleza? E quando você já fez a sua intervenção, né, a sua coleta de dados, e você precisa comparar os achados que você teve, né, com outros estudos, então você vai ler os resultados, né, dos artigos que pesquisaram um tema parecido com o seu, né, ou comparar intervenções, né, se eu quero comparar os resultados da minha intervenção com outra intervenção que foi realizada, então aí eu vou ler os resultados desses artigos. Tá? E aí, quando eu quero saber o porquê, né, desses resultados, né, por que aquela pessoa encontrou aqueles resultados, qual que é o impacto daquilo, eu vou para a discussão. Tá? A discussão, né, a leitura da discussão do artigo, ela vai me ajudar também a encontrar alguns conceitos que podem ser utilizados na minha introdução, mas também vai ajudar muito a entender os porquês, tá? Os porquês daqueles resultados que foram encontrados. Tá? Então, daí, quando tiver, né, na escrita da minha discussão, né, dos meus resultados, da minha discussão,
é legal que eu leia e compare, né, artigos, então, a parte, né, dos artigos de resultado e de discussão, tá? Nas conclusões ou considerações finais de um artigo, nós vamos encontrar eh, sugestões, né, de pesquisas futuras, nós vamos encontrar quais foram as dificuldades, né, que os pesquisadores tiveram, tá? Algumas revistas, olha só, elas separam, né, elas apresentam separadamente as limitações do estudo, né, e algumas pedem as contribuições para sua área de atuação também. Então você pode ir direto, né, ler ali a etapinha de limitações. Então, por exemplo, quando eu vejo uma limitação de um estudo publicado, eu posso ver o que precisa ser melhorado, né? E melhorar isso e desenvolver o mesmo método, só que com essa limitação resolvida, tá? Então é uma possibilidade. Observar as limitações dos estudos e fazer novos estudos, né, sem essas limitações, né? Resolvendo essas limitações. Tá? Além disso, né, nós sempre vamos precisar checar a lista de referências. Né? Então, se eu vi algo que me interessou, né, neste texto e tem uma citação, eu preciso vir aqui até a lista de referências, né, observar qual é a referência daquela citação e acessar a publicação original para ver se ela realmente tem a ver com o que eu estou pesquisando, né, se eu posso realmente utilizar, né, esta citação ou mais alguma coisa deste texto original na minha pesquisa, tá certo? Então, otimizem a leitura, tá? É claro que às vezes a gente, né, vai sim ler o artigo completo, principalmente, né, quando a gente quer aprender mais sobre aquilo, mas algumas vezes a gente precisa ter um pouco mais de foco, né, na leitura desses artigos. Então, otimizem de acordo com o objetivo que você tem naquele momento de escrita, tá certo? Espero que tenha sido proveitosa essa aula. Até a próxima!